Agora mais um entrevistado para o nosso plantão especial com a nova medida provisória do trabalho. Como saber quando começa a redução de salários, cargas horárias ou a suspensão de contratos? A gente recebe o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dálcomo. Bruno, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo conosco. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, obrigada, senhor. Bem, a medida provisória começou a valer na quarta-feira, de número 936, traz esse programa emergencial. De que forma devem acontecer essas negociações, seja da renegociação de carga horária e salário ou a suspensão de contratos, entre empregador e empregado diretamente, Bruno? Isso. A medida provisória traz o maior programa de manutenção de empregos da história do país, tá? Então, nós prevemos a possibilidade de benefício, né, a um total de 24 milhões de pessoas, a um custo total, um investimento total de 51 bilhões de reais. É um programa realmente de grande magnitude. Ele traz algumas inovações importantes. A primeira delas é que as empresas, né, que agora necessitam muito de agilidade para poder lidar com a crise, possam negociar diretamente com seus trabalhadores quais são os percentuais de redução. Essa é uma coisa que já estava acontecendo via sindicatos, mas de uma maneira muito lenta e inadequada para a velocidade da crise nesse momento. Lembrando que todos os trabalhadores que fizerem as negociações individuais com as empresas não são obrigados a fechar acordo nenhum, tá? E se fecharem um acordo, o governo vai entrar com a mesma parcela de redução proporcional que aconteceu no seu salário. Eu vou dar um exemplo. Um trabalhador que ganha salário mínimo, se ele entrar numa negociação e topar uma redução de jornada, tá? Que as duas coisas baixam, redução de jornada com a redução dos salários, de 50%, o governo entrará com os mesmos 50% do valor de seguro-desemprego que ele teria direito. Isso significa que esse trabalhador do salário mínimo não tem perda nenhuma, tá? E aí, seguindo essa projeção, né, a medida cobre todo e qualquer trabalhador do Brasil. Um trabalhador de R$2.000, por exemplo, que ganha R$2.000 de salário, ele terá, ao fim e ao cabo, uma perda ali salarial de menos de 15%, da ordem de 15%, e ganhará R$1.750. Em troca disso, o trabalhador permanece no trabalho agora e ganha uma estabilidade de emprego pelo mesmo período que ficou afastado do trabalho ou com a carga reduzida. Secretário Vitor Brown conosco também. Secretário, boa tarde, obrigado pela participação. O governo teme que, de alguma maneira, isso seja contestado na justiça mais adiante, teme a possibilidade da judicialização dessa MP. Há alguns advogados trabalhistas apontando trechos que, na avaliação deles, seriam inconstitucionais na medida provisória, especialmente o trecho que fala na possibilidade de redução salarial por acordo individual. Isso não vale para todos os casos, em alguns casos é mantida a necessidade de se consultar de uma convenção coletiva, mas há a possibilidade da suspensão por acordo individual também em alguns casos, e para esses advogados seria inconstitucional. O governo teme que isso aconteça, isso seja levado à justiça, secretário? Vitor, essa é uma excelente pergunta. Nós estamos bastante tranquilos com relação à constitucionalidade da medida provisória, e essa constitucionalidade já tem sido, inclusive, examinada pelo Supremo Tribunal Federal, já que ações diretas de inconstitucionalidade foram apresentadas. Essas liminares não têm sido deferidas, o que reforça o argumento da constitucionalidade. Eu vou dizer alguns motivos que explicam essa confiança. Primeiro, porque ela foi construída a muitas mãos, inclusive consultando advogados trabalhistas e ministros de tribunais superiores do país. Além disso, não há nenhum tipo de redução no salário hora que o trabalhador recebe. Ao contrário, no momento em que você tem uma redução da carga de 50%, no exemplo que eu estava dando, e entra o pagamento do benefício, no valor hora do salário, o trabalhador está ganhando, na verdade, mais. Existe o caso, por exemplo, do trabalhador que recebeu, que teve o contrato suspenso, ele não vai para o trabalho, vai ficar em casa, e ele vai receber o mesmo salário mínimo que ganhava antes. Portanto, não há prejuízo ao trabalhador.
Para além disso, nós ainda colocamos a obrigação da empresa, uma vez fechado o acordo individual, ela tem que notificar o sindicato da categoria, tá? Para o sindicato ter uma correta noção do que está acontecendo na sua base de representação e para que caso existam algum tipo de abuso, os sindicatos possam interferir em favor dos próprios trabalhadores. E, secretário, no caso dos contratos suspensos, ele tem um tempo determinado para esse efeito? Pode ser prorrogado? Isso. As empresas podem usar as alternativas de redução e de suspensão ao longo de todo o prazo de calamidade pública, que nesse momento se estende até dezembro. Mas cada empresa vai poder usar isso por 90 dias. Isso, e o prazo da suspensão é de até 2 meses, podendo ser feito de 30 em 30 dias, e o prazo da redução pode ser de até 90 dias. Lembrando que essas medidas são complementares, tá, a um outro conjunto de instrumentos que já foram colocados à disposição das empresas e dos trabalhadores. Foi a medida provisória 927, que facilitou a questão de férias individuais, férias coletivas, o teletrabalho, o banco de horas, que está bastante mais dinâmico, e nós já fizemos também a postergação do recebimento, do pagamento do FGTS, sem prejudicar o trabalhador, a empresa paga no momento futuro, até o final do ano, e agora, né, entre hoje e amanhã, ainda será publicada a medida provisória do FOPAS, que é uma iniciativa do Banco Central, Tesouro Nacional e da Caixa Econômica Federal para poder ajudar no financiamento da folha de pagamentos. Então, esses todos instrumentos em conjunto permitem que as empresas possam manter os empregos e o trabalhador manter o emprego, a sua renda e a tranquilidade junto à sua família. Ô, secretário, e não há nenhuma restrição de área de atividade, né? Empresas de qualquer setor podem aderir, né? Boa pergunta, Vitor. Nós recebemos muitas demandas de setores que foram muito afetados, né? Por exemplo, turismo, por exemplo, as empresas aéreas. Mas a nossa orientação foi não fazer nenhuma medida setorial, dado que a crise é muito profunda e ela afeta toda a economia. Aí nós correríamos o risco de prejudicar um setor, de desmerecer um setor que também esteja passando por momentos muito difíceis. Então, as medidas são horizontais. Cada empresa vai analisar o seu próprio setor, a sua própria atividade, para entender se vai precisar usar a suspensão, se vai precisar fazer redução ou se vai financiar a folha. Se eu puder dar um pequeno exemplo, né, um restaurante, por exemplo. O restaurante agora, ele provavelmente não vai precisar do mesmo corpo, do mesmo número de pessoas para poder atender as mesas, né, do lado de fora. O público está muito reduzido ou então os restaurantes estão fechados para atendimento do público. Mas ele provavelmente vai precisar manter ou reforçar a atividade da cozinha, já que as entregas estão muito aumentadas, né, tem um aumento bastante grande. Aí cada empresa vai poder decidir como usar os instrumentos. Secretário, muitas demissões já aconteceram nesse período desde que começou a crise da pandemia. A ideia da medida provisória, que parece ser bastante clara, é realmente trazer esse programa emergencial e temporário. Já se tem um número, um cálculo de quantas demissões devem ser poupadas a partir desse plano? Olha, nos nossos cenários, se nada fosse feito, a expectativa é que houvesse entre 8,5 e até 12 milhões de pessoas demitidas no país. Lembrando que nós já temos um volume de desocupados bastante alto, na casa de 11 milhões, então esse é um cenário que nós realmente não podemos aceitar e temos que investir tudo o possível para poder evitar essa situação. Todos temos acompanhado o volume de demissões, né, de pedidos de seguro-desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos tem explodido. Nós atuamos o quanto antes para poder evitar as demissões e mesmo os processos de demissão que já tiveram início, tá? Eles podem ser revertidos. Quem já está em aviso prévio pode negociar com a sua empresa para ter o contrato suspenso ou então reduzido. O único caso que não é possível retornar é quando realmente já houve o encerramento do contrato de trabalho. Certo. Uma observação, por fim, sobre isso. Os acordos coletivos que já foram negociados até agora, e eles são numerosos, né? Muitos fazendo redução simples de 50% até 80% dos salários. Eles podem ser adaptados ao novo programa de manutenção de empregos.
de maneira que o trabalhador não seja penalizado e receba o benefício do governo. Ô secretário, e nesses casos em que houver a compensação do salário por parte do governo, em que a empresa paga uma parte e o governo paga outra parte, como isso vai funcionar na folha de pagamento para o trabalhador? Ele vai receber em 2 momentos diferentes? Isso vai ser apontado ali? Vai haver uma diferenciação qualquer entre o valor pago pela empresa e o valor pago pelo governo? Como isso vai funcionar no momento do recebimento do salário? Nós organizamos esse programa para ele ser o mais fácil possível para a entrada das empresas, então não há uma necessidade de inscrição num programa, uma avaliação. Toda empresa, o que ela vai ter que fazer é celebrar os acordos individuais, registrar isso pela página natural do seguro-desemprego, que elas já conhecem, então sabem lidar muito bem. A partir daí, nós receberemos essa informação, aplicaremos os filtros da medida provisória e também utilizaremos os canais normais de seguro-desemprego para pagamento. Tá? Então, o trabalhador vai receber esse benefício diretamente na sua conta, ou seja, de maneira separada do salário, que é para não haver risco de problema no processamento por parte da empresa, ou que uma empresa que está com problemas financeiros não consiga entregar todo esse valor ao trabalhador. Então, o benefício vai direto para a conta do trabalhador. Secretário, o senhor usava agora há pouco o exemplo de quem recebe um salário mínimo, mas parece que o presidente falou que diante dessa medida não pode o trabalhador receber menos do que o valor de um salário mínimo? Isso. Nenhum trabalhador no país receberá menos do que o salário mínimo. Tá? Então, no exemplo que eu dei, o trabalhador ganha um salário mínimo, ele tem uma redução de jornada, vai trabalhar então só meio período, o governo vai entrar com uma complementação do benefício e ele vai ganhar exatamente o mesmo salário mínimo que ganhava antes, sem alteração nenhuma para ele, tá? Só pagos por 2 fontes. E para encerrar, então, a medida, ela parece ser bem clara, realmente, como eu já falei, mas é um programa emergencial que tem levantado ainda muitas dúvidas, porque tem alguns detalhes. Existe algum site, algum canal que a pessoa possa entrar para se informar direitinho sobre as condições desses acordos? Nós estamos em fase final agora para a publicação de um normativo, uma portaria que trará todo o detalhamento, tá, dos passos a serem seguidos pelos trabalhadores e pelas empresas. Nós trabalharemos aqui no final de semana para chegar na segunda-feira já com o sistema aberto para recebimento dos acordos individuais e iniciar o processamento para pagamento do benefício. Também divulgaremos materiais informativos com perguntas e respostas para que ninguém tenha dúvida em como se utilizar desse benefício. Lembrando que até os empregadores domésticos podem fazer mão do benefício emergencial, tá? Ninguém precisa mandar nenhum trabalhador embora. Muito importante a nossa conversa com o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Boa sexta-feira. A gente fica em contato para voltar a se falar o mais breve possível, quem sabe. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde. Valeu, boa tarde.